Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, mediando essa roda de conversa, tá certo? Então, obrigada. Eu sou de Sobral, né, como foi apresentado, sou afronascimento, eu integro o coletivo Fora da Métrica, coletivo que organiza o Slam da Quintura, que é o primeiro slam lá de Sobral, no Ceará. E, para começar, eu gostaria de ler um recorte de um texto que também baseia a nossa roda de conversa, tá bom? Então, diz assim: aquele homem lá diz que as mulheres precisam de ajuda para entrar em carruagens e atravessar as valas. E sempre ter os melhores lugares, não importa onde. Nunca ninguém me ajudou a entrar em carruagens ou passar pelas poças, nem nunca me deram o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu arei a terra, plantei, juntei toda a colheita nos celeiros. Não havia homem páreo para mim e eu não sou uma mulher. Eu trabalhava e comia tanto quanto qualquer homem quando tinha o que comer e ainda aguentava o chicote e eu não sou uma mulher. Dei à luz a 13 crianças, vi a maioria delas sendo vendidas como escrava. E quando gritei a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher. Daí aquele homenzinho de preto ali, ele diz que as mulheres não podem ter os mesmos direitos que os homens, porque Cristo não era mulher. De onde veio o teu Cristo? De onde veio o teu Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem não tem nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus teve a força suficiente para virar o mundo de ponta cabeça sozinha, essas mulheres juntas têm de conseguir pôr o mundo no lugar, na posição certa, de cabeça erguida de novo. E esse recorte é um texto da Sojourner Truth, desculpa se eu não estou sabendo falar o nome dela corretamente, mas ela fez uma intervenção proferida durante a Convenção de Direito das Mulheres, né? E esse texto ele vai nortear também a nossa roda de conversa. Então já falei demais, vamos aqui chamar também algumas pessoas para poder compor a nossa mesa. Então, a primeira pessoa que a gente vai convidar é Beth de Oxum. É um prazer estar com ela aqui, compor na mesa. Maravilhosa. Então, mãe Beth de Oxum é Yalorixá, compositora, percussionista e ativista cultural, gestora do Ponto de Cultura Coco de Umbigada, no bairro Guadalupe, em Olinda. Promove mensalmente o Samba de Coco de Umbigada, que completou 20 anos em 2018. Também gostaríamos de chamar para compor a mesa a Quenda Translésbica, maravilhosa, incrível. A Quenda é monstra animalista, coletora selvagem, queer lumbista, anticivilizatória, hacker institucional, urubruxa, transfeminista, anti-humanista e agitadora de políticas marginais. Resgata fazeres e conhecimentos ancestrais exterminados pela colonialidade e maneja ações anti-hegemônicas através de receita para o desastre. Prazer ter vocês aqui compondo a nossa mesa. Gostaríamos de convidar também Luna Vitrolira, maravilhosa, incrível. Luna é escritora, compositora, atriz, performer, professora de literatura brasileira e pesquisadora da literatura oral, produtora e idealizadora dos projetos de circulação nacional, De Repente uma Glosa, Estados em Poesia, Mulheres de Repente. Publicou em 2018 seu livro de estreia, A Quenda, O Amor às Vezes é Isso, e está representando Pernambuco na FLUP, no Slam Nacional da FLUP. Então essa é a nossa mesa, tá bom? E é isso. Falei demais, né, sobre vocês, mas a gente vai dar essa oportunidade, né, de vocês falarem mesmo e se apresentarem, né, sobre os trabalhos de vocês, enfim. Fiquem à vontade, tá bom? Pode começar. Pode ser. Fiquem à vontade.
Gente, boa tarde. Eu sou Luna Vitrolira, eu sou poeta, escritora, performer, tudo isso que a Fran falou. Obrigada, Fran, pela apresentação. Eu começo a fazer literatura muito nova, no sertão de Pernambuco, lá com meus 15 anos de idade. Eu sou uma pessoa que venho da oralidade, sempre trabalhei com declamação. E aí, lá para os meus 21 anos, é que eu comecei a escrever, e sempre muito tímida para mostrar tudo o que eu fazia, né? Então, demorei bastante para expor o que eu compunha, o que eu escrevia e tudo mais. E só 10 anos depois que eu comecei a trabalhar com poesia, que eu publico o meu primeiro livro, né? E depois eu passei um tempo assim me perguntando por que eu demorei tanto para publicar o meu primeiro livro. Eu que sou da oralidade, que sempre vi sentido na poesia falada, na poesia que acessa as pessoas, que se conecta com a alma das pessoas, que abre portais, que abre comunicação. Eu que sempre vi a poesia nesse lugar como instrumento, como ferramenta política de me posicionar e de existir no mundo e de me conectar mesmo com almas e tudo mais, né? Não me vejo saindo desse lugar da oralidade. As pessoas me questionaram um pouco sobre isso, porque você sendo da oralidade, você publicou um livro, né? E aí eu pensei muito nesse lugar da escrita em detrimento da oralidade, como a gente que está lá no Nordeste, já que o tema é esse, como a gente que está lá no Nordeste trabalhando com essa poesia oral não consegue chegar aqui no Sudeste. Porque vamos pensar aqui, quantas autoras do sertão de Pernambuco as pessoas conhecem, falam ou estão na mídia, né? Então, tem muitas pessoas produzindo lá, muitas manas maravilhosas que fazem poesia de improviso, que fazem cantoria, fazem repente, que fazem glosa, que fazem literatura de cordel, que fazem soneto, que fazem verso livre, que participam de slam também, porque a gente tem um estado que tem uma efervescência cultural muito forte, né? E que é muito diverso. A nossa poesia ela é múltipla, ela é diversa, só que a gente poucas vezes consegue comunicar. Então, é bom a gente pensar um pouco nesse lugar da oralidade, que está sempre subjugado, né? Eu fico pensando muito em mim no sentido de ser mulher, negra, periférica, nordestina, pernambucana, que trabalho com literatura, sou professora, e aí dentro da literatura eu trabalho com poesia, na poesia com oralidade, a gente vai afunilando, né? A sociedade olha pra gente como se a gente fosse o específico do específico do específico do específico. E aí, a minha luta hoje é tentar pegar tudo que colocam a gente, assim, como fora do padrão, como caricatura, como defeito, e dizer assim, esse é o meu poder. É sobre isso que eu vim falar, né? De também tentar, cada vez que eu chego no canto, dizer para as pessoas que as pessoas precisam reaprender o que é o Nordeste. Como é que a gente fala? Existe uma imagem do que é ser nordestina, que é propagada, e que é fomentada, e que é reforçada, uma caricatura de quem somos, de como a gente fala, do que a gente faz, e que não corresponde à realidade, né? Tem uma poesia que diz assim, tirem os rachões e a seca de meus retratos, esqueçam a desgraça das árvores sem folha, hoje sou verde, não preciso de sua filantropia, não tenho sede, tenho psicoses, e é com elas que anuncio a todos como uma certeza invencível que necessito de suas cognições, não de sua ajuda, sua complacência, pois sou antes de seca, arte. Então é nesse lugar que eu me coloco, antes da miséria, antes de seca, nós somos arte. Muito, muito bom. E assim, realmente o que você está falando é tudo isso, né? Existe muito esse lugar da caricatura também, né? Enquanto pessoas nordestinas, muitas vezes alguns sudestinos fazem essa caricatura, né? Do que seria essa pessoa do Nordeste. Então, até o fato da gente estar aqui também é uma resistência, né? E isso é muito massa, assim. E a Quenda, poderia se apresentar, por favor, pra gente conhecer? Oi. Boa tarde a todas. Eu venho de algumas trajetórias políticas mais radicais, né? Tipo, eu estava falando hoje mais cedo que eu acompanhei todo esse processo de revitalização aqui no Rio de Janeiro, né? Tipo, em 2011, eu frequentava um espaço que fica aqui na região portuária, que foi desalojada, para dar a cabo, né? Tipo, todo esse projeto cultural que, enfim, né? Tipo, foi chamado de Porto Maravilha. Muitas vidas negras foram colocadas em xeque para a construção desse espaço que a gente está aqui hoje.
E isso é importante não só trazer, né, tipo, mas fundamentalmente não deixar com que isso se apague. Em Recife também a gente tem um museu chamado Museu da Abolição, que também foi fundado em cima da marginalização, precarização e expulsão de vidas negras. Então a gente tem o Estado brasileiro enquanto tecnologia, usando, né, tipo, da nossa cultura enquanto tecnologia para nos excluir. E é importante a gente trazer isso, assim, né, tipo, eu faço esse apelo para a gente pensar, sobretudo, quais são as lógicas de sofisticação do poder que permite com que a gente acha que está avançando, quando na realidade a gente está permitindo com que sempre quem ganhe, né, sempre quem faz as coisas, né, tipo a branquitude, as classes hegemônicas se apropriem do nosso discurso, da nossa narrativa, para poder estar excluindo, né, isso a cisgeneridade, a heterossexualidade. Eu venho desse local de dissidência sexual, numa perspectiva radical, e, enfim, estou aqui para compartilhar um pouco dessas experiências. Massa, massa. Muito bem. Então, Beth de Oxum, poderia se apresentar para a gente também, por favor? Boa tarde a todos e a todas. Sou mãe Beth de Oxum, sou Yalorixá do Ilhace Oxum Carê, sou coquista, né, canto no coco de umbigada, sou ativista da cultura, sou mulher negra da periferia, lá do Sítio Histórico de Olinda, e trago essa experiência de vir numa casa de axé, esse lugar sagrado e ao mesmo tempo tão violado, né, nos direitos. E só para a gente começar, eu acho que existir foi a nossa resistência. Nossas mães, nossas avós cultuavam o nosso sagrado debaixo de uma mesa, escondido. Esse legado de 500 anos assim da gente até hoje está convivendo com essa intolerância religiosa. Então, esse lugar de resistência, mas também de encantamento, de acolhimento, né? É o lugar que eu trago para a gente trocar uma ideia. E também eu quero pedir agô, né? Quero pedir licença. Hoje é sexta-feira, é dia de Oxalá. Ei, Porixala, Oritidinó, Orixaguiã, Aguinixoxó, Obaulufã, Dei, Epi, Molé, Ei, Porixala, Ei, Porixala, Ei, Porixala, Xauípa, Babá, nosso Babaguiã, que nosso Babalufã, estenda seu alá sobre nós. Orixá, Oxalá, é o orixá sagrado para os povos de matriz africana, os povos Fões, os povos Yorubá, a nação Quito, a nação Nagô, todas as nações cultuam Oxalá. Então, e ele traz um pano branco, ele é o nosso grandioso pai, tratado como lixo, sempre aqui, nessa civilização. Mas ele é o que dá sentido também a gente estar em pé nessa terra, e hoje é o dia dele, e que ele possa estender o seu alá, que é o seu pano branco, que traz a paz para a gente, mas também traz a paz para a humanidade. Massa, massa. Então, uma das coisas que eu li, né, no começo, né, e que norteiam a roda de conversa, e que eu acho que a gente pode também começar a conversar, né, cada uma com base nos nossos locais de fala, é sobre... Oxe, e nós também não somos mulheres? Então, acho que a Quenda pode ampliar também sobre essa questão, né? Falar um pouco também sobre o não binarismo também, né? E da importância de ter também você aqui na roda de conversa falando e quebrando com esses estereótipos binários, né? Então, eu acredito que é isso. Também Luna pode falar também sobre essas questões. Mãe Beth também pode falar, né, sobre essas questões. Então, acho que é isso, tá bom? Gostaria de começar, Mãe Beth? Pode ser. Primeiro eu queria apresentar aqui a vocês Coco de Umbigada. Isso aqui é um livro, Cultura Popular como Ferramenta de Transformação Social. É um livro que foi escrito pela escritora negra Dani Bastos. E ela conta exatamente a história da nossa luta, a história da nossa resistência lá nessa periferia do Sítio Histórico de Olinda. Ela deve chegar daqui a pouco aí para colocar ainda alguns livros, que tem poucos,
mas ele traz um pouco dessa luta. E também quero mostrar aqui para vocês, aqui essa zabumba. Amanhã a gente vai fazer um coco aqui no Largo da Prainha. E eu trouxe porque essa zabumba ela tem uma importância muito grande na nossa vida. Ela veio dos bisavós. Ela tem mais de 100 anos. Os brinquedos em Pernambuco são seculares. Os maracatus têm mais de 100, mais de 200, mais de 300. Coco de Mãe Bio, o coco de Arco Verde, o coco de Migadas e outros que a gente nem sabe. Muitos desapareceram porque não tiveram política pública, porque não tiveram autoestima para continuar. Essa zabumba ela ficou guardada por mais de 30 anos, debaixo de uma cama. Porque os avós, os mais velhos morreram e os mais novos não tinham autoestima para continuar com esse brinquedo. As mais velhas, as avós mais velhas, foram cooptadas pela igreja e negaram essa história. E os mais novos, muitos mais novos, não tinham autoestima para continuar. Porque no tempo do avô tinha que pedir autorização à polícia para tocar o coco. Esse lugar que é o lugar do terreiro de matriz africana e afro-indígena aqui desse país, é um lugar de muita violação de direito. O nosso brinquedo, a nossa brincadeira, sempre conviveu com a intolerância do Estado brasileiro. 50 anos atrás ainda era proibido por lei. Você vê a sequela que isso dá. E a gente rompeu o paradigma, a gente resgatou essa zabumba, articulou a família, articulou o terreiro, articulou a escola, que eu sou educadora, e a gente voltou a fazer a sambada de coco. A gente voltou a fazer o coco, não só no ciclo, como o colonizador sempre coloca, porque maracatu não é coisa de carnaval não, maracatu é coisa de preto. É coisa das casas de terreiro de axé. O coco não é coisa só de São João não. O coco na casa ele toca sempre. O colonizador que coloca. O Natal vem o cavalo marinho, o maracatu é do carnaval, o coco é do São João, para a gente não se expressar em outros ciclos. Mas nas nossas casas a gente se expressa sempre. Nasceu um menino, faz coco, casou, faz coco, brincou, faz coco. É da natureza, do cotidiano. Então a gente rompeu esse paradigma e resolveu fazer todo primeiro sábado, fazer todo mês, fazer o ano inteiro. E a gente resolveu botar essa zabumba na rua, trazer o marido, trazer os filhos, trazer os netos, trazer a comunidade, porque às vezes a pior coisa é a comunidade. A pior coisa no sentido de você rodar a chave. Como está a comunidade de cada um de vocês aqui? Como vocês têm rodado a chave na comunidade de vocês? Porque antes da gente ser um país, a gente é um território. O pau canta no território, o racismo se dá no território, a homofobia se dá no território. É no território que o bicho pega, e é lá que a gente vai ter que transformar. E a gente está transformando o nosso território, a nossa comunidade, com a cultura. A revelia de prefeitura, a revelia do Estado, a gente faz o coco há 21 anos consecutivos. Mas não foi fácil, no início a gente enfrentava muito problema. A gente enfrentava muito a polícia. Como eu disse a vocês ontem lá em Santa Teresa, tinha dia da polícia vir 6, 7, 8, 10 vezes na mesma noite. Quando ela chegava a gente parava, quando ela ia embora quebrava a esquina a gente começava. Quando ela chegava a gente parava, quando ela ia embora a gente começava. E até hoje é assim. É a luta, é a resistência. A gente enfrentou muito problema para poder garantir isso aqui, ó. O tambor é a nossa identidade. O tambor é a nossa tecnologia. Então, a gente não tem lei para garantir tambor. A gente tem lei para calar o tambor. É lei do sono, é lei do silêncio. São leis que existem para calar nosso tambor. No entanto, o tambor é o pacto que foi feito. Orumilá chegou lá no princípio em África, de onde veio a humanidade, e viu que a humanidade era uma humanidade triste. Ele olhou nos olhos dos primeiros que aqui tiveram, nossos antepassados lá atrás,
E ele viu a tristeza nos olhos, porque não tinha o quê? Não tinha o tambor, não tinha a festa, não tinha o canto, não tinha o bailado, não tinha a dança, não tinha o ritmo. E Orunmila pediu ao Deus Supremo, Olodumare, para trazer a festa, para trazer a celebração. Por isso que a gente, o povo de matriz africana, canta, dança e toca, baila. Quando recebe o orixá, toca os tambores, para trazer a alegria. O Olodumare nos mostrou que a gente precisa da alegria, e quem traz é o tambor, é o canto, é o ritmo, é a dança. Por isso que os nossos terreiros é cheio de tambores, cheio de canto, de ritmos e de dança. Essa é a nossa luta, trazer essa resistência. Paralelo a isso, a gente também entendeu esse processo de se apropriar de tecnologias. A gente está desenvolvendo um game com um laboratório, com os estudantes, um game roteirizado com a mitologia brasileira na perspectiva de ressignificar a diáspora, fazendo a brincadeira, trazendo o nosso tambor ancestral, trazendo os jovens nessa perspectiva de entender a cultura na centralidade das lutas, unificando esse processo. E eu acho que quando a FLUP traz essa consigna, e nós mulheres, não somos mulheres, não somos mulheres, somos mulheres negras, afro-brasileiras, do nordestina, que estamos na ponta, que estamos nas periferias, ressignificando cotidianamente o nosso território, ressignificando cotidianamente com a nossa luta, com a nossa cultura, com a nossa música. Em Pernambuco não se toca música. As rádios não tocam, tem 500 anos o tambor e não toca. O frevo não toca, coco não toca. Então a gente precisa ter os nossos brinquedos nos nossos territórios, nas nossas comunidades. Vocês sabem, lá não toca a nossa música. Por isso que a gente tem uma rádio, que é uma rádio Amnésia, funciona na frequência FM. Isso é uma resistência. Ser mulher negra na diáspora é significar o feminismo, é também ter uma rádio para tocar música preta, porra. Que não toca lá em Pernambuco. Toca o afoxé, o coco, o maracatu. E a gente está com essa rádio frequência FM para poder o território nos ouvir, porque a nossa voz não está posta, a voz das mulheres de uma maneira geral. Comunicação está na mão dos homens, a economia está na mão dos homens, a política está na mão dos homens, mas a sociedade social plural, a sociedade diversa, efetivamente com a participação e o protagonismo das mulheres, principalmente das mulheres negras e afro-brasileiras desse país. Eu acho que é um momento importante, e é isso, a nossa resistência se dá lá, se dá em enfrentar a igreja que tomou conta do território, negando o orixá. Esse projeto político de negar o orixá da alma brasileira, gente, isso é muito sério pra gente. Nossos brinquedos são a nossa identidade, é a nossa luta. A gente tá lá na ponta, afirmando isso, porque sem isso a gente não vai ter a nossa música garantida. Isso é a nossa identidade. Até hoje a polícia ainda bate pra caralho na nossa porta, porque a gente faz coco, porque a gente faz maracatu, porque a gente é de axé, porque a gente é do terreiro. É preciso que essa voz dessas mulheres que somos nós, as Yalorixás, seja ouvida, seja posta. Com certeza. Então é isso, assim, eu acho que ressignificar o feminismo, inclusive com o feminismo negro, é essa luta, essa resistência desse lugar das mulheres negras afro-brasileiras, que são os terreiros de matriz africana desse país. Com certeza, mãe Beth, com certeza. Eu aproveito também... Massa. Eu aproveito também para aproveitar um momento e perguntar um pouco para a Quenda sobre algo que me chamou muita atenção no teu release, quando você se define enquanto uma transfeminista anti-humanista. Você poderia falar um pouco também sobre essas questões? Claro. Primeiramente, assim, né, tipo, é sempre um prazer estar perto da mãe Beth, assim, né, tipo, perceber como a comunicação, ela transforma num rolê de vírus mesmo, né, numa coisa de contágio, e a gente perceber que a política, ela pode seguir por esse caminho, né, tipo, o caminho do contágio mesmo, da contaminação.
que para nós sexo-dissidentes, né, tipo, é uma metáfora muito perigosa, né? A heterossexualidade e a cisgeneridade morre de medo do nosso poder de contaminação, né? Se a gente não reproduz, como é que a gente se multiplica tanto, né? É a partir da contaminação mesmo. E eu reivindico muito esse local de anti-humanista porque eu entendo que o humano, ele não é esse ser bípede de polegares opositores, né? Como a gente naturalizou isso, né? Tipo, os corpos negros, os corpos indígenas, né? Tipo, eles foram colocados numa situação de não humanas, assim como os animais não humanos, né? Então, a gente entender que o humanismo, ele é nada mais, nada menos do que uma tecnologia da branquitude, sobretudo eurocêntrica, para poder desumanizar e colocar alguns corpos em local de violência. Violência nefasta, né? Tipo, violência que dialoga com a escravidão, com o extermínio, com o genocídio e tudo mais, assim, né? Tipo, ocupar esse local de não binariedade, assim, também, né? Tipo, o tema da mesa, né? Tipo, é uma coisa que foi muito colocada para mim, né? Tipo, eu não reivindico esse local de mulher, né? Tipo, dentro da binariedade, né? Tipo, apesar de entender toda a importância da luta pela identidade, da afirmação desse local dentro da estratégias políticas emancipatórias, eu entendo um pouco como traz uma filósofa, Monique Wittig, que entende esses termos, né, de masculinidade, homem e mulher, a partir, sim, ainda de um marco que tem como base a divisão sexual do trabalho, né? E isso, para mim, é um marco civilizatório muito nefasto e muito perigoso, né? Tipo, é a partir dessa divisão sexual que a gente escraviza animais não humanos, escraviza povos que a gente vê como outros e, sobretudo, coloniza a terra, né? Tipo, a partir da agricultura e, consequentemente, o advento da propriedade privada. Então, tipo, é nesse bojo que começa todas as grandes violências estruturais, né, que a gente vive, se emergirem e borbulharem. Então, assim, eu acho que é muito importante trazer esse marco do feminismo negro, né? Tipo, eu também não sou uma mulher, porque isso marca a diferença. Marca que não existe essa universalidade tão pregada, né? Tipo, e eu acho que o feminismo, ele também precisa ser revisto a partir desse ponto de vista da universalidade. Mesmo o feminismo negro, né? Tipo, o feminismo interseccional, quando a gente coloca feminismo negro, etc., a gente universaliza o feminismo enquanto única possibilidade de luta possível de emancipação dos não-homens, né? Tipo, e a gente tem que pensar que essa estrutura desigual, né? Tipo, como a mãe Beth trouxe, né? Traz o poder do tambor, traz o poder da ancestralidade das mulheres negras, né? Tipo, essa referência de machismo, né? Tipo, de opressão masculina em cima das que não têm falo, né? Tipo, as que não reverberam falo, também é uma tecnologia da branquitude. E a gente precisa estar resgatando os nossos valores, os nossos saberes, conhecimentos e epistemologias ancestrais para poder dialogar nossa proposta de emancipação não tão ligada a teorias eurocêntricas, né? A gente precisa resgatar a nossa ancestralidade para criar nossas próprias teorias. E aí eu acho que o feminismo negro, ele peca nessa referência, né? Tipo, apesar de ter sua importância dentro do marco histórico, mas hoje eu acho que a gente conseguiu chegar em alguns pontos, né? Eu queria citar um texto, rapidinho, que é uma crítica, né, tipo de uma autora aqui do Rio de Janeiro, inclusive, que é a Bárbara Levis, que ela tem um texto chamado Pelo que parece, deveríamos ter medo do feminismo negro? É uma pergunta. E ela diz, hoje, tanto o feminismo quanto o feminismo negro ganharam espaço e popularidade nos espaços acadêmicos. A popularidade é uma forma... A popularidade que é possível observar em editais, disponibilidade de recursos para a realização de cursos, eventos e abertura de espaço para discussão. Eu estou meio nervosa e não consigo ler minha própria letra. Mas quem disponibiliza esses recursos? Se esse movimento ataca o sistema racista, qual seria o interesse de quem tem a máquina pública ou o capital disponível para investir no movimento que atacaria ele próprio? Por que o sistema se alimentaria do feminismo negro se ele prejudicasse diretamente o modelo branco? Então, refletindo rapidamente sobre esses questionamentos, é mais provável que o feminismo negro sirva a sociedade branca do que combata ela. Isso faz sentido quando reparamos em como esse movimento acaba nos colocando contra os outros em relação ao gênero. Pelo que parece,
deveríamos ter medo do feminismo negro, é importante a gente pensar que esse discurso que hierarquiza o gênero perante raça coloca muitos corpos racializados em locais de extermínio. A base da pirâmide, que é tanto dita por uma autora que reivindica local de fala, ele simplesmente ignora que 93% do genocídio da população negra são de homens negros, né? Mais de 90% do encarceramento da população negra são de homens negros. Isso é importante deixar frisado para a gente pensar que, tipo, a nossa teoria, a nossa perspectiva de gênero e a nossa direção de emancipação, ela tem que ter a racialidade enquanto ponto crucial para a gente conseguir, de fato, construir uma outra perspectiva que não dialogue e nem coloque a branquitude nos seus eternos locais de conforto e privilégio. Perfeito. No seu caso, Luna, eu pesquisei um pouco sobre o seu trabalho também, assim como pesquisei sobre o trabalho de todas vocês. E uma das coisas que eu pesquisei que eu encontrei, na verdade, foi uma poesia tua na revista Continente, no YouTube, em que parafraseando a tua poesia, tu fala assim: ser mulher negra é ter força, é o meu poder e não minha sentença. Ser mulher, ser negra e ser respeitada. Apanhei por ser gorda, menina preta e pobre. E eu percebo particularmente esse discurso do feminismo interseccional muito presente também nas tuas poesias. Tu pode falar um pouco também sobre em qual foi o momento da tua trajetória que tu começou a refletir sobre essas questões e trouxe isso também para o teu discurso em forma de poesia? Quero pedir licença e agradecer, mãe Beth. Obrigada pelas palavras. Obrigada também a Quenda pelas palavras e tudo mais. Quando eu digo ser mulher negra é ter força, eu falo até com uma certa ironia, porque a gente foi também caricaturizada nesse lugar de que a mulher negra ela precisa ser sempre uma mulher forte. E a gente sabe como o sistema se alimenta disso e como usa isso contra a gente na maternidade, no dia a dia, como força de trabalho explorada e tudo mais. E aí, quando eu digo é o meu poder e não a minha sentença, é justamente pegar tudo isso que a sociedade realmente coloca como algo que é frágil na gente ou que é problemático, fora de padrão, enfim, e transformar isso em potência, porque eu passei uma vida inteira sofrendo muitas opressões, e é isso, não tem como pensar a minha vida, a nossa vida, sem pensar o fundamento de gênero, de raça, de classe social. Não dá, porque a gente sofre isso todos os dias de maneira combinada e potencializada, né? E eu demorei muito tempo para começar a conseguir falar sobre isso, porque essas questões todas chegam na minha infância, de ter sido criada como uma pessoa parda, de ser uma pessoa de comunidade, de periferia, que foi totalmente apartada da família, porque a família do meu pai é de muitos traficantes, de prostitutas, a família da minha mãe é um povo canaveiro da Zona da Mata, e a minha mãe queria dar pra gente uma outra possibilidade de vida. E aí criou a gente totalmente apartada da família. Então, não tenho tias, primos, primas, não conheço as pessoas da família. Minha família é eu, minha mãe e minha irmã, né? E a minha mãe tentou me inserir muito em outro contexto que não era o meu, que é justamente tentar dar essa criação, educação, colocar num colégio de classe média alta e você passar a vida inteira tendo que se inserir, porque a gente sabe que a educação ainda é o caminho para que a gente consiga ascender socialmente, chegar na universidade e tudo mais. Só que aí foi um lugar super opressor para mim, que me deu muitos traumas. E aí, quando eu chego na minha adolescência, hoje na minha maturidade, as coisas que acontecem me faz revisitar esse passado para entender alguns traumas que eu tenho, o que é que eu preciso ainda curar em mim, coisas que ainda se repetem, né? Eu vim conversando com umas amigas e vim lembrando disso também. Eu sempre fui essa pessoa que gostava de colocar acessórios e tudo mais, e era chamada de árvore de Natal, sabe? Então, assim, opressões de vários tipos de você nunca poder ser quem você é. E aí, quando eu resolvo publicar o livro, foi um momento decisivo para mim também, o que é que eu quero com o livro, foi um momento de pensar sobre todas essas questões e como é que tudo isso estaria ali de um jeito que para mim fizesse sentido, né?
E como eu sempre fui essa pessoa de dizer poesia, de estar na casa das pessoas, porque lá tem um projeto chamado Agentes da Palavra, e a gente circula pela rua e bate de porta em porta, e entra, eu já declamei em salão de beleza, em mercadinho, em colônias penitenciárias femininas e tudo mais. Então, são muitas histórias que se cruzaram, muitas vivências que se conectaram muito com as histórias que eu sempre escutei da minha família, de pessoas que eu não conheci, né? E de saber que tudo isso está ali, que tudo isso me habita. E o que mais dói é esse apagamento da família, de eu não poder ter tido esse contato que eu venho tentando buscar agora, de saber quem são as pessoas, de viajar para o interior e conhecê-las e tudo mais, sabe? E não tem como pensar a minha poesia deslocada de todo esse contexto. Tudo isso faz muito parte. E então, uma das coisas que nos une aqui é o fato de todas nós sermos nordestinas, né? E como que é esse processo também de resistência enquanto pessoas nordestines, né? De estar ali vindo do Nordeste e todo esse processo de resistência, sendo que a gente só veio se encontrar aqui no Sudeste, né? A gente não se encontrou onde a gente estava. Então, como que é esse processo? Sendo também que muitas das vezes no imaginário de algumas pessoas nós somos esse povo que sempre é forte, sempre precisa ser forte para poder resistir. Enfim, se vocês puderem falar um pouco sobre isso também, tá certo? Eu acho que se o Nordeste tem um espírito, ele tem um espírito quilombola, né? Ele tem uma alma afro-indígena muito forte. E tem esse contexto de que a gente percebe muito isso quando a gente vai parir, né? Nas maternidades públicas, né? E percebe aquele maltrato de esperar. E quem passa por essa situação sabe bem que, como foi colocado aqui, mas por outro lado, essa alma nordestina, esse espírito quilombola, deu um resultado da gente ser moldado nesse barro aí do Nordeste, que é de uma luta fora do comum. Você vê, nossas mães, as nossas avós tinham 13, para minha mãe teve 13 filhos e criou 2 netos desde pequeno. A gente, as mulheres lá, a gente cria filho, cria neto, é a rima de família. Essa figurinha assim, bela, recatada aí do lar, é uma coisa que não tem nada a ver. A gente é uma luta da porra lá na ponta. Para botar o comer dentro de casa, a luta da gente ainda por incrível que pareça, para botar a comida na mesa. Essa é a luta. Entendeu? Para criar os filhos, para resistir. Eu acho que também tem um legado, né, que as Iabás nos mostra muito isso. Essa coisa da resistência, mas também do encantamento, né? Tem uma toada que diz assim: Oxum Jaré já me corou, Oxum Jaré já me corou. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. É com seus axé que ela dá gingé. É com seus axé que ela dá gingé. Hoje um jaré já me corou. Hoje um jaré já me corou. É com seus axé que ela dá gingé. É com seus axé que ela dá gingé. Ela dá gingé, ela dá o alimento. Ela dá o ouro, ela dá a riqueza. Não esse dinheiro maldito do capital. Mas ela traz a água, ela traz a terra, ela traz o fogo. Ela traz o barro de Nanã, da qual a gente veio. Essa eu acho que é a mais forte resistência da gente. As nossas mães, as nossas Iabás, que nos diz que é importante, que sem terra, sem água e sem comunicação, a gente não chega em lugar nenhum. É com seus axé que ela dá gingé, que ela dá o. É com seus axé que ela dá gingé. Ora, Iê, Oxum, Carifuderomã.
E o quanto também é mais difícil ser artista também, né? Lá no Nordeste. Principalmente por conta de questões de incentivo, às vezes é bem mais complicado. Você pode falar um pouco disso também, vocês? Você quer falar? Então, né, tipo, eu venho desse local da autonomia, né, tipo, pegando um pouco aí do que a mãe Beth disse, né, tipo, a principal dificuldade que eu vejo em relação a tanto construção de trabalhos, né, tipo, culturais, artísticos, né, dentro das periferias, perpassa por uma questão de autoestima e, sobretudo, perpassa pela galera da quebrada, das comunidades, entender que é possível atribuir outros valores a outras coisas. Né? Tipo, não ficar simplesmente alienada e sempre subserviente de um capital televisivo, de um capital midiático, né? Mas tipo, que a gente crie nossas próprias mídias, né? Eu acho que a mãe Beth é um pouco de referência nisso, né? Quando cria essa agitação cultural, resgata esse brinquedo, né? Tipo, transforma isso enquanto tecnologia para comunicar através de uma rádio e tal. E eu acredito que o caminho é muito esse, sabe? Tipo, a gente perceber internamente, né? Tipo, dentro das nossas quebradas, das nossas periferias, das nossas comunidades, tipo, os valores, os talentos, as potências que a gente tem. Para a partir disso, né? Tipo, a gente trabalhar a autoestima no sentido de valorizar isso numa perspectiva autônoma. Porque, tipo, a principal dificuldade que a gente encontra das pessoas, né? Tipo, é um reconhecimento midiático, né? Tipo, que não foi programado para ser dado a certos corpos. E, consequentemente, né, tipo, se for dado, vai ter que ter uma concessão de volta, né? Tipo, vai ter que ter um padrão de comportamento, não vai poder ser insubmissa, vai ter que andar na linha do trilho, porque senão corta, né? Tipo, então a gente criar nossas próprias tecnologias para pensar a emancipação e valorização dessas potências, né, tanto simbólicas quanto culturais, assim, na minha perspectiva é básica, né? Tipo... No seu caso, você também produz fanzines, né? Você pode falar também um pouco sobre essa produção, que é uma produção, entre muitas aspas, né, alternativa, principalmente porque se você pensa nessa questão de você fazer um livro mesmo, né, ter um livro e tal, mas o fanzine vem como essa outra alternativa, essa criação de novas tecnologias, né? Pode falar um pouco sobre isso? Isso é um pouco importante, assim, porque isso ultimamente tem se tornado até uma fonte de renda para mim, assim, né? Tipo, e aí dentro das coisas que eu acredito, que eu vivo, eu acabo meio que sistematizando algumas informações que eu acho importantes serem compartilhadas, serem propagadas para contaminação mesmo, assim. E, enfim, né, tipo, falo sobre elas, coloco elas à venda e etc, né? Tipo, isso começou como um projeto para propagação de informação de fato, assim, e apoiada muitas vezes por sindicatos e etc. A gente tinha um formato de contribuição espontânea e conforme foi ganhando corpo, conforme a gente foi se dedicando a fazer esse tipo de trabalho, isso, enfim, né, tipo, algumas pessoas já conseguiram se apropriar disso também, para, tipo, tirar uma graninha. E, basicamente, tipo, acabei de voltar de Salvador, né, tipo, expondo alguns títulos e, tipo, não consegui muita grana, mas consegui o suficiente para me manter, pagar passagem de ida e de volta, assim, né. Então, tipo, além disso, eu também sou cozinheira autônoma, né? Tipo, não dependi de ser reconhecida em nenhum restaurante, não reivindiquei espaço em nenhum lugar que tem estrela, isso ou aquilo, né? Tipo, botei a mão na massa, saí na rua vendo comida sem cadáver, sem estupro, como eu costumo dizer, né? Tipo, aliando um resgate ancestral de conhecimentos e técnicas culinárias afrocentradas, a partir do debate sobre direitos animais, que eu acho que é importante também estar tocando aqui, né? Tipo, os nossos corpos e os corpos dos nossos antepassados foram escravizados por não ser conhecida a humanidade deles, né? A gente foi colocada no lugar de abjeto e de extermínio por sermos consideradas animais, não humanas, né? Tipo, e não é porque a gente está nesse lugar que a gente tem que ser exterminada, pelo contrário, né? Tipo, a gente pensa até o próprio candomblé, a capoeira, né? Tipo, a referência e o respeito que essa filosofia tem com os animais não humanos, né? Tipo, a gente pode resgatar muito. É muito polêmico isso, né? Tipo, dentro do veganismo, porque inclusive perpassa sobre a criminalização dos povos de terreiro, que eu absolutamente acho que isso é racismo, sou totalmente contra, apesar de ser vegana, não acho que é criminalizando os povos de terreiro que isso vai se resolver, pelo contrário, né? Tipo, tem que criminalizar os donos dos abatedouros, tem que criminalizar os latifundiários, tem que criminalizar essa galera que, tipo, escraviza bicho. E, enfim, persegue o povo de terreiro porque tem medo da magia que eles conseguem manipular, né? Tipo, isso eu acho que é muito importante deixar frisado. E aí, assim, tipo, acho que eu falei demais.
Concordo, eu estou muito nesse lugar da busca da autonomia em todos os sentidos. E aí eu tenho trabalhado muito com a autogestão do meu trabalho, saca? E autonomia em todo sentido mesmo, do tipo, hoje que eu tenho autonomia sobre a minha mente, fazer o caminho de volta para minha família, porque hoje eu entendo, né, por que eu fui apartada, mas também entendo o porquê deles precisarem ter seguido seus caminhos. E aí eu é que preciso seguir o caminho de volta, refazer o meu caminho atrás dos meus familiares, é a minha autonomia, né? E aí, no meu trabalho, essa questão do Nordeste, de não conseguir comunicar tudo que tem, tudo que produz, tudo que faz. Se a gente for esperar política pública, a gente está há 500 anos sem política pública e também não estamos esperando política pública e não dá para esperar política pública. A gente, é como a mãe Beth falou, a gente tem que estar fazendo no nosso lugar, porque a mudança ela se faz no nosso território. E é isso que a gente vem construindo. Então, eu mesma acabei tentando me instrumentalizar. Então, eu escrevo... É por isso que eu sou tanta coisa, que eu sou professora, eu sou escritora, eu sou produtora, porque eu precisei acessar e me instrumentalizar de diversas formas para poder conseguir construir uma trajetória para mim. Então, eu vou produzir os meus projetos, eu vou escrever os editais, eu vou, muitas vezes, investir para poder chegar aqui, entendeu? E poder mostrar meu trabalho. Fui atrás de uma forma alternativa de publicar o meu livro, porque a gente não tem que baixar a cabeça para grandes editoras. Eu ando com meu livro debaixo do meu braço, vendendo, ainda não boto em livraria nenhuma, até porque sempre tem um acréscimo que vai deixar o livro cada vez mais inacessível e mais caro. E aqui, ó, é no olhar, é na comunicação, colocando o livro na mão da pessoa que a gente consegue fomentar a nossa arte. E para mim é muito mais interessante, porque a gente está se movimentando pessoas, movimentando literatura na prática. Porque essa história de construir um discurso, pegar o microfone e fazer discurso e não ter a prática é furada. Não é nada, né? Então vamos tentar cada vez mais conciliar nosso discurso, nossa prática para sermos pessoas coerentes. Com toda essa tua resistência também, tu pode falar sobre a questão de você ter sido indicada ao Prêmio Jabuti, porque tipo, foi uma produção, pelo que você falou, independente, né? E todo esse corre, e aí agora você é indicado ao Prêmio Jabuti, esse ano de 2019. Aí você pode falar um pouco sobre o seu livro, sobre esse processo, como está sendo para você? Isso me trouxe vários conflitos, primeiramente, né? Porque a gente sabe que o Prêmio Jabuti é o prêmio mais importante da literatura no Brasil e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, a gente não precisa de prêmios para se legitimar. A gente tem que se legitimar. A gente consumindo a obra das nossas, a gente comprando, a gente acessibilizando, divulgando, chegando aqui. A gente não anda só. Chegando aqui dizendo o nome assim, Severina Branca, Isabelle Moreira, Francisca Araújo. Ah, vamos pesquisar essa galera, essas poetas e tudo mais, porque a gente não anda só. Então, essa questão do prêmio é uma coisa boa? É massa, não vamos negar. Mas me trouxe muitas questões, né? E aí eu também fiquei pensando, caramba, levei 10 anos para publicar o meu livro. E é meu primeiro livro, então como isso também foi importante para mim. De ter o meu primeiro livro com uma certa projeção, de certa forma, né? Como é que eu posso usar disso agora para o meu trabalho político, para me posicionar? E é um prêmio que esse ano está homenageando Conceição Evaristo. Né? E aí tem várias pessoas pernambucanas indicadas, várias pessoas negras. Lembrando que Marilene Alves, que escreveu um livro sobre Axambá, o terreiro da Axambá, também é finalista do Prêmio Jabuti. Né? Então, de alguma forma, a gente é que está pressionando os prêmios a se ligarem no que está acontecendo hoje. Entendeu? Então, para mim, tem sido super importante tentar pensar sobre isso e o que a gente pode fazer com isso, né? O meu livro, Aquenda, O Amor às Vezes é Isso, ele tem a temática do amor nesse outro lugar também, com fundamento racial, feminista, através desse pensamento de como a gente idealiza esse amor e como esse amor nos mata e se volta contra a gente. Um amor que arremessa uma mulher do quarto andar. Um amor que mata por asfixia. Um amor que nos oprime todos os dias. Um homem que diz eu te amo e ali está querendo que você alise seu cabelo, que está querendo que você não use aquela roupa, que te xinga, né? E contra a naturalização das agressões emocionais, psicológicas, físicas. Porque ter ciúme é uma prova de amor. As músicas da nossa MPB falam isso. Os nossos bregas falam isso. Os nossos sambas falam isso. O amor sempre no lugar de um sofrimento. O que é o amor, na verdade, né? E aí, sem querer discutir religião, mas assim, a gente fica falando de um amor, de Deus e tudo mais, que entregou o seu filho para morrer pela humanidade. E aí tem um verso que diz assim:
Cristo mesmo foi quem nos ensinou: se não houver sangue, meu filho, não é amor. E como a gente tem levado isso a sério? Que amor é esse que mata, que agride, que tira sangue da gente? Massa, massa. Verdade. Agora a gente vai abrir também para a roda de conversa, tá bom? Então, quem tiver alguma pergunta, né, para fazer para alguma das três que estão aqui compondo a mesa, como é teu nome? Ah, tá. Beleza. Tá bom. Que o moço ali, que eu esqueci o nome, ele vai levar o microfone, enfim, para falar. Alguém tem alguma pergunta para fazer para alguém daqui da mesa? Massa. Oi. Eu gostaria de parabenizar a mesa toda. Aí eu queria perguntar a Mãe Oxum que no Rio a perseguição aos terreiros é muito, muito forte. Tá muita destruição de terreiro na Baixada. Eu vi coisas em Brasília também. Aí eu queria saber como está em Pernambuco, como está acontecendo. Eu acho que essa agressão aos terreiros, ela perpassa o Brasil inteiro. Fiz parte do Conselho Nacional de Política Cultural, representava inclusive os povos tradicionais lá, e a gente recebia denúncia cotidianamente. Acho que a comunicação nesse país, ela foi muito responsável pelo estado que a gente passa hoje no país. O papel que a grande mídia teve, né, no golpe propriamente que foi dado em Dilma e posteriormente na ascensão de Bolsonaro aí. E assim, em nome da governança, as nossas rádios e as nossas TVs foram negociados. A TV aberta desse país foi parar no colo do baixo clero e tornou esse país do jeito que está. Um país fundamentalista, um projeto perverso, um projeto de criminalização, de extermínio, um absurdo que acontece nesse país. Agora mesmo em Recife tem uma vereadora lá, chamou 300 famílias para satanizar Iemanjá na praia de Boa Viagem, no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Isso com erário público. Com erário público. Nós fomos denunciamos no Ministério Público, dos 8 procuradores que tem, só um acolheu, doutor Wesley, só um. E até agora não pôde fazer muita coisa, por conta da pressão de outros procuradores, para não levar o caso a lugar nenhum. A gente colocou a TV Record, um processo por direito de resposta. Em 2003, saiu agora, não tem nem um mês. Veja que país a gente está. Em 2003, a gente pediu no Supremo direito de resposta. Saiu agora, 16 anos depois. É por isso que está sendo invadido. Foi negociado. A mídia aberta do nosso país, que quem assiste é o povo pobre e preto, que tem a televisão em casa, foi negociado. Domínio econômico, tem grana, comprou. Então o resultado disso é isso. Em cada rua, 10, 15, 20. O museu fecha, o banco fecha, vira igreja. Um projeto político perverso, neofascista, homofóbico, racista, machista, que precisa ser combatido. E é importante a gente estar aqui numa festa de literatura, porque aqui também tem os pensadores negros que entendem a dimensão disso aqui, que isso aqui é a nossa linguagem. Nossa linguagem é isso aqui. Eu comecei falando a importância que Orumilá trouxe para a humanidade lá em África, do tambor, do canto e da dança, que é a alegria. E é isso que eles não aguentam, a nossa alegria, as nossas cores, a nossa música, o nosso canto. Quando o Oxum chega, ela dança. Ela dança, ela mostra a leveza, a beleza, a força. Então tá em todo lugar, companheira. Tá em todo lugar.
Hoje tem um projeto político em curso no país para tirar o orixá literalmente da alma brasileira, fazer um presidente fundamentalista. Eles ocuparam as casas legislativas, eles ocuparam o executivo, e está na hora do pau comer. Está na hora da gente ir para a rua, porra. Está na hora da gente tomar essas ruas, as praças, e dizer que ele não vai tirar a alma, o orixá da alma da gente não, a porra que vai. Massa. Alguém mais quer fazer pergunta? Pode fazer. Para a mãe Beth, parabenizar, né, a mesa, parabenizar todas as falas. A relação, mãe Beth, dos corpos no terreiro e no coco de umbigada, como é que é a relação dos corpos? Presente, você é de lá, estudou lá e tal. Eu sou Edinaldo Caetana, né, sou discípulo, se assim posso dizer, de mãe Beth. Me inspira muito as falas, né, as provocações, que são super, hiper necessárias, mas gostaria que a senhora falasse um pouco dessa permissibilidade, dessa existência dos corpos queers, travestis, trans, monstruosos, que estão também nesse ambiente do coco, né, no ambiente do terreiro, e que, como a senhora bem falou no início, é importante a gente começar pelo nosso território, fazer mudanças, e é nesses lugares que a gente tem buscado. Eu me falo como uma pessoa não binária, né, monstruosa, queer, trans, enfim. Me chame, eu vou atender, eu sou um ser humano. E eu percebo que é só nesses lugares, né, que a gente é bem recebido, é bem recebida, é bem recebida. E as igrejas meio que a senhora começou falando agora de igreja, né, as igrejas meio que perseguem esses corpos. Como é essa relação no coco de umbigada? Não só no coco de umbigada, acredito que a relação são nos terreiros de matriz africana, é de acolhimento. É de acolhimento do ser, de acolhimento da pessoa. A gente tem no nosso sagrado orixás que trazem ambiguidades. Já tem no princípio. A gente tem que entender também que esse princípio desses valores, porque religião, na realidade, quem colocou esse nome foi o colonizador. O povo de terreiro não é religião, é um povo. Tem canto, tem ritmo, tem dança, tem língua, né? Tem toda uma trajetória. Tem o sagrado, é um povo que não tem pecado. Quando vem sem pecado, é um outro papo. Não cabe um bocado de coisa. E o nosso sagrado, os nossos orixás, que são a natureza, eles trazem ambiguidade. Você vê Exu, qual é o elemento de Exu? Oxum é a água doce, é a cachoeira, é o ventre. Iemanjá são os oceanos, e a gente tem as matas com as sócias, as folhas com as sangue, enfim. E Exu é um falo. Que orixá seria sincretizado? Que santo seria sincretizado com um falo? Não cabe na caixa cristã. Então, assim, é esse lugar de origem que traz um orixá que tem um falo, que o sexo é importantíssimo. Exu é sexo, Exu é movimento, Exu é oralidade, Exu é fala. O átomo da nossa fala está aqui, Exu está espalhadíssimo aqui. Mas ele também é sexo, porque ele é um movimento. Então a gente tem três do sagrado, a gente tem Becém, a gente tem Fequém, a gente tem o Xumaré. Então no princípio já do nosso sagrado a gente já tem essa ambiguidade. Então não tem como ter discriminação. Isso cabe a esses valores eurocêntricos e judaico-cristão, que é cheio de pecado, né? Pra gente não. Massa. Pessoas, a gente vai dar mais oportunidade para mais 3 perguntas, que aí pode ser feitas em sequência, tá certo? E aí vocês podem responder, e aí depois nós partimos para as considerações finais, tá certo? Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Mas lá atrás. Está vindo para frente, calma. Júlio, depois você. Você podia dizer um poema seu? Posso. Deixa eu abrir mais Sem só para mais pecado. 2 perguntas. Um poema sem Pronto. pecado. Um poema sem pecado. Mas esse moço aqui, ó. Bem aqui, galera. Microfone ali, ó.
Oi, então, o que eu tenho para perguntar é o seguinte. Eu acredito que a gente precisa passar por uma mudança de paradigma para que todos nós possamos ter acesso a ser feliz, né? Porque todo ser humano quer sorrir. É simples, assim, todo mundo só quer simplesmente ser feliz. E para que todos nós tenhamos acesso a essa felicidade, a gente vai precisar performar movimentos de união, porque sozinhos, individualizados, como o capitalismo tanto prega, a gente não vai conseguir fazer essa mudança necessária para que todo mundo consiga sorrir. Então, eu gostaria de saber de cada uma de vocês, se vocês têm um convite, ou alguns convites, para movimentos de união e o que a gente pode fazer para que a gente possa se unir, a maior quantidade de pessoas possível, para que a gente possa performar essa mudança, assim. Que movimentos vocês recomendam, que convites vocês têm para fazer para a gente? É isso. E a última pergunta. Pronto. Olá, tudo bom? Boa tarde. Eu vou direcionar essa pergunta à Luna, a gente que se conhece, já trabalhou junto muitas vezes, né, na revista Filos. E... posso perguntar? E gostaria de perguntar, Luna, a gente que já trabalhou junto, já conhece como acontece isso, mas eu acho que é uma coisa interessante se falar também para o público. O mercado editorial, hoje em dia, é uma das coisas mais difíceis. Assim, quando você quer lançar um livro, a gente tem milhões de editoras gigantes que acabam pegando toda a grana do artista, não repassam outras coisas e tal. E você falou um pouco agora sobre isso também, de dizer como você conseguiu chegar lá e agora com esse prêmio, com coisas que estão surgindo. E como é que você consegue pensar, talvez, numa solução para as editoras pequenas ou pensar em outras possibilidades que não sejam só sair com o livro ou arrodear em relação a outros projetos e para onde você ir, como você conseguiu fazer isso em produção? Pronto. A gente pode fechar só essa rodada com 3 perguntas, depois tem mais 2 pessoas aqui que querem perguntar, pode ser? Aí vocês respondem essa primeira rodada, depois a gente parte e depois para as considerações finais. Pode ser também, pode ser. Eu acho que eu posso começar por essa coisa da união, assim, né? Porque, de uma certa forma, eu acho que esse sentimento está presente em várias cosmologias, em vários povos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa limitar qual o sentido cristão desse termo, né? Tipo, a ideia de união, né? Tipo, pra gente tá muito voltada na época de Natal, né? Tipo, dentro de uma premissa branca, que a gente tem que engolir todas as violências, né? Que a gente passa, principalmente nós sexo-dissidentes, em nome dessa união. Como a união tem sido usada também como silenciamento de dissidências, né? Então, assim, a gente precisa descolonizar um pouco esse sentido, né? Tipo, descaracterizar ele, para estar pensando no sentido de união que seja de fato potente, né? Tipo, e aí essa união, eu acho que ela vem muito por um sentido de afinidade e resgatando um pouco, assim, o que eu, né? Tipo, me aproximei dos guaranis, assim, que é a ideia da boa distância. A ideia da boa distância, ela vai dizer que, tipo, você ter afinidade até um determinado ponto para que isso não vire conflito. Isso foi uma mudança de paradigma total, assim, na minha vida, porque, tipo, hoje eu tô prezando por potências e afinidades e não necessariamente numa busca desenfreada para estar junta, para querer fazer junto e tudo mais, e isso, tipo, acabar anulando alguns certos tipos de questões, silenciamento e etc, né? Então, assim, quando a gente pensa em união, eu acho que a gente tem que pensar qualitativamente e não quantitativamente, né? Tipo, a gente pensar a união numa pegada quantitativa a gente tá fazendo o jogo da igreja, o jogo da branquitude, né? Tipo, o jogo clássico de uma esquerda que, tipo, pensa a sociedade de massas e excluiu a dissidência sexual, colocou isso como um desvario do capitalismo, excluiu as mulheres, né? Porque isso não é uma pauta importante. Então, assim, quando a gente pensa em união, a gente tem que pensar em todos os riscos que está associado a ela, né? Para a gente, a partir de então, pensar isso qualitativamente e, de fato, requerer uma potência de aglomeração aglutinativa, assim, né? Com quem, de fato, pode fazer a diferença, né? Tipo, eu costumo dizer, isso vai dentro da experiência do meu ativismo em
dentro, enfim, do rolê da minha vivência, que muito mais vale 3 pessoas comprometidas e engajadas na propagação, contaminação e agitação de uma causa, do que você ter uma manada que simplesmente está esperando um líder, um pastor, para seguir os passos, né? Então eu acho que, pelo menos da minha pegada, é mais ou menos isso, assim. Pode ser também. Eu acho que não tem uma receita, não tem um lugar, é tal coisa. É um conjunto de coisas e vai variar muito, depende de cada lugar, depende dos territórios. No nosso caso, a gente está resistindo através da nossa brincadeira, através da nossa sambada. Você fez a pergunta, coloca aqui, no fritar dos ovos o que importa é a alegria. E não deixa de ser, é verdade. Eu comecei aqui fazendo a fala, trazendo exatamente o que Orumilá nos trouxe, que foi a festa. Pense num problema para o sistema que é a festa. Júlio teve lá, o que lhe impressionou foi a festa. E a gente não separa a festa de militância. Quando ele disse que a humanidade era triste, porque ele olhou nos olhos da humanidade, lá em África, e ele viu que a humanidade não dançava, não cantava, não bailava. Não tem mais nada que dê conta. Orumilá, lá atrás, no princípio da humanidade, nossas mães, nossas avós, oralmente nos conta isso. Por isso que a festa é importante. E é a alegria, no fritar dos ovos é a alegria mesmo, é o canto, é a dança, é o ritmo. A gente, no nosso território, durante 22 anos vai fazer, conversa com a nossa comunidade, explica a importância da festa, explica que nasce numa família, mas se prolifera na rua, na praça, no beco. A gente também toma conta da nossa festa, porque a polícia não chega, porque é periferia, é lugar de preto, e ela só vai para baculejar, para fechar, para acabar, para calar o tambor. Então a gente toma conta da gente mesmo, e a gente faz nossa festa. Agora não é fácil. Eu respondi 4 processos na justiça. Processo, qual era meu crime? Fazer coco. Eu levei bala pra caralho a queima-roupa. Dani Bastaí tava lá. Da polícia. E sabe qual é o meu crime? Fazer coco. Eles detestam nossa festa. Porque nossa festa é foda. Com certeza. Traz força, traz poder, traz negritude, traz resistência. Parada é a festa, é a celebração, é o território. Massa. Então, pessoas, o tempo está um pouco corrido, porque daqui a pouco a gente continua a programação da FLUP. Então, a gente vai abrir, a Luna vai responder, né, a pergunta. E aí nós temos mais 2 perguntas também, né, que as pessoas vão fazer. Então, fique à vontade. Eu vou tentar Luna. ser bem breve. Eu gostaria de dizer que eu sou muito fã de Mãe Beth. Ave Maria, é isso mesmo. É demais, é foda pra caramba. Sabe o que é que me deixa louca, cheia de conflitos? É que ficam usando as nossas tradições, a nossa cultura e o povo, colocando assim, o povo é o patrimônio do Brasil. E o que é que fazem com a gente o tempo inteiro? Usam a gente para justificar uma identidade, mas o que fazem com a gente o tempo inteiro? Foda. Salve o nosso terreiro, nossos terreiros, o coco e tudo mais. Aproveitando para falar rapidamente sobre essa questão das editoras, quando a gente quer publicar um livro, o primeiro desafio e a primeira coisa que pode fazer a gente desistir é justamente essa questão. Por onde publicar, como fazer, por qual editora, qual caminho. E isso aí é uma barreira para muita gente até hoje. E foi para mim. Tanto que eu levei muito tempo para publicar. Eu disse aqui, repito, foram 10 anos depois que eu comecei a minha trajetória com literatura para publicar o meu primeiro livro, para entender a importância de ter o que a gente declama materializado, para poder abrir novas portas, para poder dimensionar o que a gente fala e tudo mais, como uma questão política mesmo. E aí comecei a pesquisar editoras e nenhuma delas me interessava, justamente porque eu não queria ter que me submeter às condições de uma editora que não deixa a gente ter autonomia sobre o que a gente faz e como a gente quer fazer, a mensagem que a gente quer passar.
Eu tive uma primeira experiência com uma outra editora de São Paulo, independente, que foi péssima. Um livro caríssimo, com material de baixa qualidade. E uma amiga escritora chegou para mim e disse assim... Jaride disse para mim assim, Luna, isso é porque você é nordestina, é mulher e é inédita. Você acha que uma editora, mesmo que independente, vai investir em você um material de qualidade para o seu livro? Não vai. Nossa, eu disse, o mundo acabou aí, eu vou correr atrás de outras formas de fazer. E aí descobri livros cartuneiras, que eu mesma comecei a fazer para ir para os eventos de literatura e poder ter dinheiro para poder... É o corre que a gente faz para poder se manter na festa literária que a gente vai fazer. Né, que a gente vai participar. Então, a gente faz os próprios livros, a gente cata nosso papelão, a gente costura e a gente vende. E o meu primeiro livro, ele é justamente cartuneira. Depois eu descobri possibilidades que são os livros de artistas, que são livros de diversos tipos de materiais diferentes. E lá em Pernambuco, a gente tem pessoas que fazem isso, sabe? Tem editoras independentes que constroem junto com as autoras, junto com os autores, e deixa a gente botar a mão na massa junto, para a gente escolher como a gente quer e que mensagem a gente quer passar e a gente decidir tudo do nosso trabalho. Eu tive também a sorte de ter muitas pessoas iluminadas e gentis no caminho. Então, por exemplo, um amigo lá do sertão, lá de uma cidade chamada Sertânia, Marcelino Freire, também tem uma editora e criou um selo chamado Selo Livre, que foi por onde eu publiquei o Aquenda, que saiu em 4 cores. E saiu em 4 cores porque eu sou uma geminiana louca e não consegui escolher uma cor. Perfeito, eu também sou geminiana. Mas eu não fui obrigada a escolher uma cor, entendesse? O amor é colorido, você faz o que você quiser, eu quero que você fique feliz e satisfeita com o seu livro. E aí eu saí com o meu livro com 4 cores na mão. E agora o problema é do público de escolher uma cor. Eu não consegui escolher. Arrasou. E aí o pessoal agora escolhe. Mas aí é isso, sabe? É um trajeto que é desafiador. E é um lugar onde a gente tem que se posicionar. Porque senão a galera monta em cima e a gente não consegue fazer o que a gente quer e o que a gente precisa. Então não dá para bobear com a editora. A gente tem que buscar realmente outros caminhos, outras parcerias e outras formas alternativas de fazer. E tem tecnologia. A gente está o tempo inteiro com a tecnologia na mão. A gente pode pegar aplicativo para editar, saca? Os nossos textos, para fazer os nossos zines, a gente desenrola, a gente faz. E aí é isso, eu mesmo hoje tenho um bocado de aplicativo nesse celular e saio fazendo tudo. Uhum. Então é a busca pela autonomia mesmo no processo de produção, de divulgação, porque eu também não vou querer meu livro preso numa estante que colocam assim, literatura pernambucana, aí fica tipo lá atrás, numa prateleira lá embaixo, poesia, e ninguém vai ver. Eu prefiro andar com o meu e fazer meu corre. Uhum. Nos cantos, tá ligado? E pronto. Com certeza. Além também das próprias publicações online também, né? Que também são ferramentas, né? Atuais. Eu mando pelo WhatsApp. Eu tenho um que é o Disque Poesia. Você me manda uma diz assim, quero receber um poema. Eu mando pelo WhatsApp, áudio, texto. Mando por e-mail. Tem o da Madrugada Corujão. Eu saio fazendo essas coisas, porque é uma forma da gente divulgar, interagir com o público e criar possibilidades. São outras formas de registro, de publicidade, de divulgação, o que quer que queiram chamar. Né? Tá. Então, eu passo meu número para todo mundo. Então, nós temos mais 2 perguntas. Vamos ser bem breve, faltam 7 minutos. A produção está falando aqui no meu ponto. Então, vamos lá. Pode perguntar. Boa tarde. Meu nome é Chico. Estou muito feliz de ver essa mesa. Eu sou pernambucano também. Então, na verdade, estou mais do que feliz. Estou orgulhoso de ver essas pessoas compondo esse momento tão massa, que é particular, que é individual, mas também que é absolutamente universal, como é Pernambuco. Eu queria, além de reforçar o pedido de Júlio para a Luna declamar uma poesia, eu queria pedir para a mãe Beth também cantar uma música. Ela fala tanto de festa, ela é uma excelente coquista, ela arrasa no coco de umbigada, e ela vai fazer um show também amanhã à noite na Casa Porto, depois do Slam, então às 11 horas, por volta das 11 horas, ela vai estar por lá. Então é um pouco terminar em festa e terminar em convite também para sábado, às 11 horas. Era isso. Massa, massa. Inicialmente eu queria dizer agô para Exu e agô para a mãe Beth de Oxum, essa mesa maravilhosa. E todo mundo pediu para declamar uma poesia, mas eu vou declamar uma poesia para a mesa, principalmente para a mãe Beth de Oxum, do Quilombola Nego Bispo. Extraímos os frutos das árvores, expropriam as árvores dos frutos.
Extraímos os animais da mata, expropriam a mata dos animais. Extraímos os peixes dos rios, expropriam os rios dos peixes. Extraímos a brisa do vento, expropriam o vento da brisa. Extraímos o fogo do calor, expropriam o calor do fogo. Extraímos a vida da terra, expropriam a terra da vida. Politeísta, pluristas, circulares, monoteístas, monistas, lineares. E aí, com isso, eu queria falar com Mãe Beth, né, que quando a sua fala é extremamente representativa nessa mesa e nesse momento político e do Brasil, porque a disputa que a gente tem hoje é uma disputa por significados, signos e significados, né? Então, quando a gente traz no nosso corpo, na nossa voz, no nosso canto, a nossa memória, a gente grita algo que eles querem apagar, né? Que é essa ligação ancestral que a gente tem com os que já foram, os que estão aqui e os que ainda vão vir. Porque nós não somos lineares, nós somos circulares, porque nós não somos monoteístas, nós somos politeístas. E aí o Nego Bispo, quilombola, lá do sul do Piauí, meu mestre, uma das pessoas mais importantes assim na minha caminhada, acho que hoje do movimento que está trazendo uma outra epistemologia para a academia também. Ele coloca que o que eles têm é cosmofobia. E isso é um termo que ele traz e que ele coloca isso muito fortemente, dessa cosmofobia que eles e aí ele coloca que quem são eles? E aí a gente precisa nomear eles, porque eles nos nomeiam, sabe? Então eles são o eurocentrismo cristão, cristão, europeu, enfim. E aí, quando a senhora coloca a questão da comunicação, né? E aí a primeira vez que eu encontrei com a senhora foi no encontro de rádios comunitárias. E aí o quanto que a comunicação para o nosso povo ela é extremamente importante, uma vez que a nossa linguagem é através das letras também, mas é a corporalidade, é como a senhora colocou aí, é o tambor, é o canto, é as lembranças. É um passado que reside na nossa herança ancestral, nos nossos sonhos, como a Niara falou, que uma coisa é você ir numa biblioteca daqui, outra coisa é você ter a oportunidade de visitar a biblioteca do céu, a biblioteca dos sonhos, né? E o quanto que isso espanta ver que a água é viva, o quanto que um inseto, a planta é um ser humano. Mas aí eu queria que a senhora falasse um pouco do processo da senhora com a Rádio Amnésia de Olinda, né? E dessa importância das rádios comunitárias para a gente conseguir fazer essa religação do nosso povo e trabalhar a comunicação. Márcia, eu só peço, Mãe Beth, que se você puder ser um pouco breve e também para vocês já fazerem as considerações finais e depois já podem se apresentar. Pode ser? Não, a pergunta foi para você. Primeiro, em relação à Rádio Amnésia, é uma rádio comunitária que a gente tem em casa, tem 10 anos. Ela se localiza lá no terreiro. E foi um processo, né, de formação com o coletivo Nordeste Livre, que é um coletivo de jornalistas e mídia livristas, através do Ponto Cultura, e passaram lá. Só que a gente não tinha noção, a gente tinha um rádio, aquele objeto que toca música, toca notícia. E a gente foi entendendo o poder que a rádio tem, o poder que a comunicação tem. E a gente foi se apropriando, foi entendendo esse processo. E estendeu, não só mais agora o coco, mas a rádio para tocar o coco. A rádio para colocar a nossa voz, porque a nossa voz não está posta, a voz das mulheres não está posta, a voz dos negros não está posta. A rádio está aí, trazendo uma música que não nos diz absolutamente nada. Inclusive muita música babaca, muita música que tem um contexto pejorativo da mulher. A gente é de terreiro, a gente vem lá de baixo, pô. Numa luta fora do comum. Tudo entregue à igreja evangélica, às rádios, às TVs. Qual é a rádio que vocês conhecem do Candomblé? Não tem. Um conluio da porra aí com o sistema, com o judiciário.
todos esses 16 anos aí negociando rádio em nome da governança, entregando a rádio aberta desse país, para tornar o país um país fundamentalista. Isso foi criminoso, isso foi perverso. A gente vai levar aí no mínimo 50, 60 anos para correr atrás desse prejuízo. Agora, em relação à simbologia, esse processo, esse projeto é judaico, eurocêntrico, judaico-cristão, é isso mesmo. É para tirar o orixá da alma brasileira. É para a gente não entender a dimensão do que os nossos orixás são. Eu sou Oxum, eu sou da água. A água não pode ser um produto. O que eles fazem com os nossos rios, hidrelétrica, para favorecer aí grana. Oxum agonizando. Vários rios desse país mudaram completamente o sentido dos territórios à margem dos rios. Os ribeirinhos, os caiçaras, os pescadores, os quilombola. Porque o que importa é grana. Então é outro valor, são outros valores. Falei aqui da questão da culpa. Quando a gente é um povo que não vem com a culpa, muda muito. Nosso terreiro, nossos orixás, nossas mães nos ensinam a partir do fogo, da água, da terra. Eu tive em 2017 lá em Viena para lançar meu disco, Tá na Hora do Pau Comer. E eu vi as mulheres, muitas mulheres negras da diáspora, completamente perdidas, se suicidando, porque tudo automatizado. A mulher liga o fogo, cadê o fogo? Tudo é chapa, cadê a água? Só tem vapor, cadê a água, pô? Perdeu os valores. Perdeu os valores, andar assim, ó, sentir o axé da terra. Foi daqui, é o nosso primeiro útero. Antes de a gente vir do útero da nossa mãe, a gente veio daqui. Do útero da terra, do barro de Nanã. Então é essa a ressignificação, o simbólico é isso. É voltar para esse lugar e valorizar o fogo, valorizar a terra, valorizar a água, valorizar a natureza, que é a nossa grande mãe. Massa, massa. Luna também poderia fazer suas considerações finais também. Gente, eu só queria agradecer, porque eu vou agradecer já com a poesia para otimizar o tempo, mas obrigada pelo convite mais uma vez, mais um ano na FLUP, obrigada pela presença e permanência de todo mundo, obrigada, e vamos lá. Não aponte a minha cor, não ria do meu cabelo, não me chame de mulata. Não sou parda, bronzeada, exótica, mestiça, morena escura, nem morena clara, muito menos negra gourmet. Sou mulher negra, irmã guerreira de dandara, de trança, de black, de dread, liso ou cacheada. Sou senhora do meu corpo, da minha vida, do meu lugar de fala. Abre alas, que trago na pele palmares a beleza de meus ancestrais. Trago no peito a voz da memória, do canto dos canaviais. Trago no corpo a nossa versão da história que nunca foi contada. Abre alas que sou mulher negra e andarei por onde quiser porque sou livre e não serei mais silenciada, violentada, invisibilizada. Ser mulher negra é ter força, é o meu poder, não a minha sentença. Ser mulher, ser negra e ser respeitada. Senhoras e senhores críticos, basta! Deixai-me passar sem pejo que uma trovadora sertaneja venceu o pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores. Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. Não sou Drummond, não sou Bandeira, não sou Jorge de Lima. Não espereis obra-prima desta matuda plebeia. Eles cantam seus palácios de porcelana, eu canto a roça choupana, canto o sertão que ele é meu. Vocês que estão no palácio, vem ouvir meu pobre pinho, não tem o cheiro do vinho das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi no escola, pois meu verso é feito a foice do caçar corta-cana, sendo de cima pra baixo, tanto corta como espana, sendo de baixo pra cima voa do cabo e se dana. O meu verso vem da lenha, da lasca
do marmeleiro, que vem do centro da mata trazida pelo lenheiro e quando chega na praça é trocada por dinheiro. O meu verso é feito uma cigarra num velho tronco a sonhar, que canto uma tarde inteira e só para quando estourar, que eu troco tudo na vida pelo prazer de cantar. Quem foi que disse, professor de que matéria, que o sertão só tem miséria, seca, fome e penar? Que é a paisagem da caveira de uma vaca enfiada no estaca fazendo a fome chorar. Não pode nunca imaginar o som que brota da cantiga de uma grota quando a chuva cai por lá, o cheiro verde da folha do marmeleiro e o amanhecer catingueiro no bico do sabiá. Tem mulungu do vermelho, mas vive puro, e tem o verde mais seguro que tinge os pés de Joá, a barriguda mostrando o branco singelo e a força do amarelo na casca do bucajá. Dizem no sul e no sudeste, isso é cultura, só comer rapadura como se fosse manjar. Saibam que lá tem a abelha de capoeira e o mel da flor catingueira é mais doce que o mel de cá. Temos poesia que exalta o que é sentimento e a força do pensamento de quem sabe improvisar. Tem verso livre, tem verso parnassiano e mesmo longe do oceano tem galope à beira-mar. Zefa Teresa me ensinou que pro caboclo cair na roda de coco tem que saber rebolar. Puxar o verso na roda que se balance no movimento da dança, fazer o coco rodar. Obrigada. Parabéns. A Quenda pode fazer suas considerações eu finais. não que fazer, né? Né? Simplesmente nada. Mas assim, só pra pensar um pouco, né? Tipo, sobre esse mote da mesa, assim, né? Tipo, a gente pensar e ter sempre em mente que o racismo aniquilou absolutamente todo tipo de referência de mulheridade, de gêneros e dissidências que a gente conhece hoje, né? Tipo, em prol de uma manutenção política universalista, né? Tipo, a gente tem que ter isso em mente para a gente começar a pensar outros tipos de realidades possíveis, né? Tipo, eu tô com a banca aqui, né, da Distrodisc, a gente tem livros, tem zines, né? Vários zines a gente dialoga com o fim de mundo. É um fim de mundo pensado, né, tipo, numa perspectiva apocalíptica mesmo e colapseira. Entender que esse mundo que foi estabelecido hoje, ele só se constituiu porque todos os outros mundos possíveis foram aniquilados, foram destruídos, exterminados. Então, assim, se a gente pensa, de fato, ressignificar e trazer outros motes de potência e de emancipação, que a gente resgate essas outras referências, né? A gente está nesse momento de garimpar e de resgatar isso que foi apagado e silenciado, para a gente poder seguir por um caminho que nem legitime as teorias eurocêntricas e nem deixe a branquitude e todas as hegemonias de classe sexual e de gênero nos seus locais de conforto. A gente tem que implodir essa merda toda e tá na hora do pau comer, sim. Tá na hora. Vamos botar o pau pra comer? Então aproveito também para falar que daqui a pouco está começando a quarta eliminatória, se eu não me engano, do Rio Poetry Slam. E aproveitando aqui o palco para fazer um marketing, tanto eu quanto a Bicha Poética vamos estar lançando o livro A Poesia Falada Invade a Cena em Sobral, Ceará, aqui na livraria Brooks. É isso aí. Posso só dizer que também meu livro está à venda? Sim. Ali na Flup. Tem um stand ali com os livros de todo mundo, com os zines de todo mundo que está participando. Então tá tudo à venda ali. Massa. Então agora com vocês, Mãe Beth de Oxum. Massa, uba! Dani Baixo, dá um aceno aí pro pessoal te sacar aqui. Essa é Dani, ela escreveu esse livro, ela é escritora negra. Aí, Júlia, a possibilidade de ir nos próximos da Flup aí, lançar esse livro. Coco de Umbigada como ferramenta de transformação social. Mostra a luta, a resistência nesses 22 anos que a gente está tendo ali no território. Ela trouxe aí alguns exemplares, quem quiser pode procurá-la. Isso aqui é minha mãe Lúcia de Oiá, uma mulher negra, Eparrei, Oiá, Messão Urum, Oiá que é do Mulu. E é com esse axé que eu quero me despedir, porque Iansã é uma mulher guerreira, foi ela quem me raspou. E ela que dá sentido pra gente. Ela que traz essa luta, essa resistência. A gente tá lá, eu quero agradecer a Flup, quero agradecer, Júlio, a você,
A gente vem desse lugar que muitas vezes as nossas mães não sabem nem ler, nem escrever. A minha, por exemplo, não sabia. Meus pais, meus avós, minhas tias. Esse país é muito excludente. As nossas mães ainda são muitas que não tiveram a oportunidade de ler nem escrever. E na realidade a gente está aqui numa feira literária, fazendo uma fala, falando da importância desse lugar. Porque mesmo elas não sabendo ler nem escrever, a oralidade deu conta pra caralho nessa diáspora pra elas. E pra gente também. Pega aqui, nega, por favor. Eu vou terminar com um coco. Esse coco, ele retrata esse sentimento de invisibilidade que a nossa música tem, por não tocar nas rádios, por não tocar na TV. Não só o coco, mas o maracatu, mas o caxambu, mas o tambor de crioula. Tantas expressões da música negra e afro-brasileira desse país, que está completamente excluída, né, da grande mídia, mas que na ponta desse país ativa processos emergentes, de mudança e dá sentido a gente fazer parte aqui. Bom, já está terminando, vamos levantar. Bora. Tá na hora do pau comer. 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 Pro povo preto ser respeitado. Povo de terreiro ser protagonizado. Pra aparecer na televisão. Pra derrubar as concessões. Chegou os pontos de cultura. Pra fuder com a estrutura. Trazendo arte insurgente. Fazendo a cabeça da gente. Vem chegando as eleições. Só mais a participação. Que a igreja como representação. Cadê? Tá na hora do pau comer. Pra o índio ser respeitado. Para as mulheres serem respeitadas. Povo de terreiro ser protagonizado. Para aparecer na televisão. Para derrubar as concessões. Chegou os pontos de cultura. Pra fuder com a estrutura. Trazendo arte insurgente. Fazendo a cabeça da gente. Vem chegando as eleições. Só mais a participação. Que a igreja como representação. Tá na hora do pau comer. 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 As ruas precisam ser ocupadas. As praças precisam ser ocupadas. Os becos, os largos, os museus precisam ser ocupados com a cultura preta que alimenta a nossa alma. Axé!